Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje falando sobre economia, com o professor Edson Trajano, que é economista e pesquisador do NUPES, o Núcleo de Pesquisa Econômica e Social da Universidade de Taubaté. Professor, a gente terminou o primeiro bloco falando dessa questão de juros e eu li recentemente que alguns analistas, né, apontam que uma saída, uma luz no fim do túnel para sair dessa crise é o corte de juros. Mas o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já sinalizou que não vai fazer isso, porque ele não quer mexer nesse setor do sistema financeiro. O que o senhor acha? O que o senhor faria nessa? Então, nós temos que pensar que no Brasil tem um histórico, e muitos outros presidentes, vou fazer um corte só depois do presidente Lula. A gestão da economia no Brasil, nos últimos governos, tem sido feita por banqueiros, sem exceção. Então, nós temos que lembrar, por exemplo, quando o Lula ganha a eleição, lá no início de 2000, ele indica quem para presidente do Banco Central? Henrique Meirelles, que era deputado recém-eleito pelo PSDB de Goiás. Então, ou seja, como eu ganho uma eleição extremamente disputada, e tem todo um histórico de proposta, entre outras coisas, o PT colocava que era necessário fazer a auditoria da dívida pública brasileira. E logo antes mesmo da eleição, isso em agosto de 2001, o PT fez uma carta aberta à nação que não seria mexido em contratos do governo FHC. E para dar a garantia ao mercado, fez a indicação de um deputado do PSDB, que era presidente de um grande banco internacional, diretor de um grande banco internacional. Ficou durante os 8 anos de governo, Lula, na presidência do Banco Central. Passando pela presidente Dilma, presidente Fernando Henrique Cardoso também tinha seus banqueiros, mas no Fernando Henrique tinha alguns outros da área acadêmica também. Passando pelo presidente Temer, de novo, e agora chegando no governo Bolsonaro. Só levantar toda a equipe do governo Bolsonaro que estão na Fazenda, Banco Central, todos os principais postos da economia. Observe a formação de cada um deles e onde eles trabalham, ou trabalharam na sua vida. Sem exceção, vocês vão encontrar que todos eles têm uma vinculação com o setor financeiro. E muitas vezes as grandes redes comerciais, quando vão fazer uma análise de mercado, vão entrevistar um economista para fazer as suas ponderações a respeito de crescimento econômico, de reformas e, na maioria das vezes, entrevista economistas ligados ao mercado financeiro ou que trabalham nas grandes corretoras ou nos grandes bancos. E, de um modo geral, qual é a fala? Ele vai falar o que é melhor para o setor dele. Por exemplo, se eu trabalho em um grande banco, e você vem fazer uma entrevista comigo, eu não posso dizer coisas diferentes que não seja aquilo que é melhor para a empresa que eu trabalho. E aí, qual o resultado disso? O melhor para o sistema financeiro não é o melhor para a sociedade brasileira. É fácil vocês verem isso, só dá uma olhada em todas as notícias publicadas, principalmente pós-2013, que o setor que mais ganhou no Brasil foi o setor financeiro. 2018, por exemplo, o lucro dos bancos cresceu 17% em relação a 2017. 2015 e 2016, que foram 2 anos em que teve retração do PIB, o setor bancário já tinha tido o maior lucro da sua história e continua tendo. Então, ou seja, tem alguma coisa errada nesse processo. Como um setor tem o maior lucro da sua história e o restante das atividades econômicas estão passando por essa grande dificuldade no setor produtivo como um todo, no mercado de trabalho como um todo. Então, nós temos que pensar, eu lembro disso, esse tipo de gestão, como, voltando lá ao passado, a cidade de Taubaté, ela é conhecida na história por ter realizado o convênio de Taubaté. Lembram disso? Então, ou seja, lá no convênio de Taubaté, o que os produtores de café fizeram? Um acordo para que o Estado comprasse o excedente de produção para elevar o preço do café no mercado internacional e, é claro, no mercado nacional. Quem ganhou com isso? Os cafeicultores. Sim. E quem fazia a gestão do Brasil na época? Cafeicultores, né? A política do café com leite, que são os cafeicultores. Inclusive, o presidente da República era aqui do Vale do Paraíba, Rodrigues Alves de Guaratinguetá.
Então, ou seja, essa mesma situação está se repetindo agora, nesse período mais contemporâneo. Quem dá as cartas na gestão pública no Brasil tem sido o setor ligado aos banqueiros. E aí, consequentemente, eles têm feito política para atender o interesse deles e não da sociedade brasileira como um todo. Então, muitos empresários do setor produtivo, acho que tem que enxergar mais isso, eu tenho falado isso quando eu tenho possibilidade de fazer palestra para o setor empresarial, que tem um desequilíbrio hoje no processo de gestão pública. Por exemplo, nós tínhamos um Ministério de Indústria e Comércio, que era o ministério encarregado de trabalhar com o setor produtivo da economia. Esse ministério foi extinto e foi subordinado ao Ministério da Fazenda. E quem está lá no Ministério da Fazenda? Um banqueiro. Então, ou seja, nós temos que pensar no país, o que muda a vida das pessoas, o que melhora a situação do país, exatamente é o setor produtivo. O setor financeiro, ele é importante, não há dúvida disso. É fundamental que você tenha um setor financeiro que funcione. Mas a economia, ela não pode ser gerida exclusivamente para atender o interesse desse setor e deixando os demais outros setores numa situação de penúria como nós temos passado, principalmente nos últimos anos no Brasil. Então, o senhor acha que a raiz da nossa crise atual é mais política do que a economia em si? É mais política, sim. Nós da área de economia, por exemplo, nós temos como referência Celso Furtado, que foi um economista brilhante no Brasil, falecido há cerca de 15 anos, professor da Sorbonne na França por muito tempo. Ele falava isso no Brasil na década de 80 o tempo todo. Então, nós temos um problema político que empapelar o Brasil, ou seja, tem tanto papel de título da dívida pública, título não sei das quantas, um espaço muito grande para as atividades financeiras, reduzindo o espaço das atividades produtivas. E aí nós precisamos acertar essa conta. Enquanto o setor produtivo, por exemplo, olha hoje no Congresso Nacional, olha no governo atual, mas o governo anterior também era muito semelhante a esse. Quem são os representantes do setor produtivo que estão fazendo a gestão pública? Que estão no Congresso Nacional? Eu estou falando tanto parte dos trabalhadores quanto do setor empresarial. Agora tem cadeira cativa um grupo ligado ao sistema financeiro. Esses estão lá na gestão da economia. E nós estamos falando aqui numa conta simples, pensando dentro do sistema econômico capitalista mesmo. Tem alguns de esquerda, por exemplo, que faz uma conta colocando, por exemplo, o refinanciamento da dívida pública junto com o pagamento de juros. Aí fala 50% do orçamento brasileiro é com dívida pública. Não é essa a conta, eu discordo dessa conta, porque nós temos um processo de financiamento da economia, mas eu posso dizer que as despesas com juros e despesas financeiras hoje, ela é o dobro de todas as despesas com saúde na gestão pública federal e 5 vezes, 6 vezes mais do que todas as despesas com educação. E aí nós temos que equilibrar as contas públicas. Aonde nós vamos cortar? Nas despesas discricionárias. E o outro espaço nós deixamos para quem? Para que o mercado resolva. Só que o mercado não vai resolver se não tem uma concorrência perfeita. Isso até é melhor resolvido nos Estados Unidos e Europa, por quê? Porque nós temos um grande número de bancos lá. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos mais de 1.000 bancos. Na Europa, nós temos 2.000 bancos operando. Então, qual o resultado? Se você tem muitas empresas do setor bancário, tem uma concorrência entre eles. Agora, no Brasil, 93% das operações financeiras são realizadas por 6 bancos. Então, consequentemente, essa formação de cartel dificulta esse processo. O senhor tocou num ponto do financiamento do crédito. O lastro hoje que o banco tem que ter capitalizado para fazer um empréstimo é em torno de 30%, não é isso? Que ele tem que ter de capital, por exemplo, ele empresta R$100, ele tem que ter capitalizado, acho que em torno de R$30 e os outros 70%, o Banco Central autoriza o empréstimo que... Eu não tenho esse número exato, Júlio. Mas eu acho que é em torno disso. É mais ou menos em torno disso, mas não é esse o grande problema do empréstimo. Tem uma política, o Banco Central faz a política de controle de crédito na economia
isso varia muito em função de interesses de maior oferta de crédito ou menor oferta de crédito. Mas é nesse ponto que eu queria tocar. O banco em si, ele empresta um dinheiro que não é dele, necessariamente, porque ele não tem um lastro de todo o dinheiro para que ele utilizou para fazer o empréstimo. Perfeito. E ele pega esse dinheiro à taxa Selic. Sim. Que é 6,5%. Isso. Não é isso? Sim. E para fazer qualquer outro tipo de empréstimo, por exemplo, o cartão de crédito está dando 300% ao ano. Então, aí tá. Isso nós chamamos o spread bancário. A diferença do que o banco recebe daquilo que ele paga. Então, vamos pensar assim. Se você for fazer uma aplicação financeira em um banco comercial, você vai receber aí 0,6% ao mês, pensando numa aplicação boa. Caso você fique no cheque especial por um mês, você vai pagar 12% de juros, no mínimo, nessa história. Então, ou seja, essa é uma situação que para as famílias, nós temos aí um repasse, já uma transferência de renda das famílias para o setor financeiro. Esse é um dos problemas nessa história. Ou seja, o spread bancário, a diferença daquilo que o banco cobra e daquilo que o banco recebe, é muito grande no Brasil. Por quê? Porque não há concorrência entre o setor bancário no Brasil. E o banco trabalha assim, ele pega o dinheiro emprestado do Lucas e empresta para você, por exemplo. Pega de um e repassa para o outro. Esse é o trabalho do sistema financeiro, em todos os lugares do mundo. A diferença é que esse spread bancário no Brasil, ele é muito alto nessa história. É alto por quê? Porque não tem concorrência. Você falou, por exemplo, da ação da Caixa Econômica Federal. O que a Caixa estava fazendo? Estava pagando uma taxa de juros normal de mercado para captar recursos. Mas na hora de emprestar, ao invés de cobrar 12, estava cobrando 6. Então, ela continuava com lucro, só que com um lucro menor. Isso forçaria o outro concorrente a também baixar a taxa de juros. Então, se eu tenho possibilidade de fazer um empréstimo consignado e um banco está cobrando uma taxa de juros menor que o outro, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o banco que está cobrando uma taxa de juros menor. Então, se o banco público entrasse atuando como entrou naquele momento, atuando cobrando um valor menor, ele vai acabar tomando o cliente do banco privado. Mas qual o objetivo? Reduzir taxa de juros e modo geral. As cooperativas de crédito, como que entram nessa? Então, essa é uma alternativa interessante. Durante o governo Lula, isso avançou para os outros lá depois, tinha uma carga tributária menor para as cooperativas de crédito. Isso era extremamente positivo, ajudaria a avançar nessa cooperativa de crédito. Tem vários servidores, por exemplo, que têm esse sistema de cooperativa de crédito, mesmo profissionais liberais, por exemplo, os médicos têm uma cooperativa de crédito, militar tem cooperativa de crédito. A Prefeitura de São José dos Campos, por exemplo, tem a Crescem, que é uma cooperativa de crédito muito bom, cheguei a ser funcionário da Prefeitura lá. Isso na década de 90 já tinha essa cooperativa de crédito. Aqui em Taubaté falta nós fazermos essa cooperativa de crédito para nós funcionários públicos municipais. É muito interessante porque aquele lucro que o banco vai ficar com a cooperativa de crédito com taxa de juros menores. Ou seja, se eu quero fazer uma aplicação financeira, vou na cooperativa de crédito e coloco meu dinheiro lá. Quando eu preciso um dinheiro, pego o dinheiro na cooperativa de crédito. Isso tinha uma taxa de juros, de impostos menores no Brasil. Só que no governo Temer foi mudada a lei. Para que você tivesse igualdade de competição no mercado, ocorreu um aumento da tarifa de imposto também para as cooperativas de crédito. Isso dificultou a vida dessas cooperativas de crédito. Então, foi numa contramão de você fazer um trabalho de ampliar o número de bancos concorrentes no Brasil. Ou seja, né, criou para igualar, né? Para igualar. A igualdade aumentou a desigualdade, né? Aumentou a desigualdade. Você não tem como comparar com alguém que é muito maior. A gente vai para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar essa nossa conversa sobre economia. Continue aqui conosco.